Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós estaremos estudando Salmo 46 e comentando cada versículo do Salmo 46 para a nossa reflexão, né? Porque Romanos 10, 17 diz, Romanos capítulo 10, versículo de número 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então esse é o propósito, né? Ter uma fé viva e eficaz. Ter uma fé não na lógica, nem na razão, muito menos na emoção, mas uma fé firmada na palavra de Deus. Aleluia. Diz assim o tópico 1: Deus é o nosso refúgio, nossa força, auxílio sempre presente nas tribulações. É o versículo 1 do Salmo 46. Nós sabemos que o Salmo 46, né, o salmista, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele compôs esse salmo. E ele entregou ali aos músicos, né, para que assim fosse feito um cântico, para que o povo de Israel pudesse louvar ao Senhor. E era um dos cânticos a qual o povo muito entoava. E nós sabemos que o nosso Deus, ele habita, quando a Bíblia diz que ele habita, né, no meio dos louvores, fala da adoração sincera, da adoração que produz um coração contrito e aquebrantado, do coração que conhece a Deus. Por isso a necessidade de se estudar a palavra de Deus. Não outro jeito, forma, meio de se conhecer a Deus, se não for pela palavra de Deus. Este versículo 1 do Salmo 46 estabelece a base do Salmo, afirmando que Deus é um refúgio seguro, uma fonte de força, auxílio sempre presente. Enfatiza que Deus não apenas um ajudador que aparece em momentos de necessidade, mas que Deus sempre disponível para ajudar nas dificuldades, em fase da tribulação. Neste versículo, prepara o leitor para uma reflexão sobre as dificuldades que pode surgir. Porém, independente da dificuldade que pode surgir, não é porque a gente é cristão, não é porque a gente teme a Deus, não é porque a gente anda nos seus caminhos, não é porque a gente procura obedecer a palavra de Deus, que estamos isentos de aflição, de tribulação, de provação. Não. A Bíblia nos adverte: neste mundo tereis aflições. Então, nós teremos aflições? Sim. E venceremos as aflições. Suportaremos as aflições. Por que nós vamos suportar as aflições? Porque a gente vai vencer as lutas do dia a dia. Porque temos convicção de quem somos e a quem nós servimos. Aleluia. Nós temos convicção que Ele está conosco. Glória. Mateus capítulo 28, versículo 20. Mateus capítulo 28. Mateus 28, versículo 20. O que nos revela a palavra de Deus? Bom, já colocar ali. Olha o que ele fala. Não é palavra de pastor, nem palavra de homem. Por que eu digo não é palavra de pastor? Porque o pastor, o bispo, o apóstolo, o líder, é um ser limitado. Mas é a palavra do sumo pastor, que é ilimitado, que a ele pertence todo o poder. Aleluia. Porque para ele nada é impossível. Então
Ó, a igreja pode ler? Ensinando-nos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Prestar atenção, eis que estou convosco de vez em quando, um dia sim, um dia não, um mês não, eis que estou convosco. Pode faltar tudo e todo, mas a presença dele estará sempre conosco. Aleluia. Ele é fidedigno, igreja. Vai estar conosco para evitar? Não, vai estar conosco para passar pela aflição. Vai estar conosco para lidar com a tribulação, dando graça, força, ânimo, vigor. Vai estar conosco nos dando sabedoria, entendimento para lidar com as adversidades, para suportar as lutas. Nós não vamos estar sozinhos. Ele estará conosco. E nós podemos contar com a presença fiel e verdadeira do Senhor na nossa vida. Amém? Amém. 2. Portanto, não teremos ainda portanto, não temeremos, ainda que a terra tremesse e os montes se transportem para o meio dos mares. Por que a gente não vai temer? Já falamos. Por quê? Temos convicção de quem somos e a quem servimos, e que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e que Ele está conosco. E se Ele está conosco, a terra pode tremer, a terra pode se abalar, mas nós iremos permanecer, porque o Senhor está conosco. Então, a resposta natural ao auxílio é força de Deus e a falta de medo diante das calamidades. A imagem de montes sendo deslocados ressalta situações extremas, simbolizando não apenas desastres naturais, mas crises emocionais, espirituais. Apesar das tempestades da vida, e a confiança em Deus proporciona uma segurança que transcende as circunstâncias. Aí a gente pode dizer como salmista: em paz me deitarei e dormirei. Por quê? Porque sei que o Senhor vela por mim, Ele cuida de mim. Então, igreja, em nome de Jesus Cristo, nós podemos descansar no Senhor. Nós devemos descansar no Senhor. O mundo, as pessoas são agitadas, atribuladas, ansiosas, fadigadas, correndo de um lado para o outro em desespero, em crises existenciais, em crises emocionais, depressão, opressão, assolação, pavor, medo, ansiedade. E o cristão segue caminhando, segue caminhando, segue caminhando. Aleluia. Por que você segue caminhando? Por que você não está apavorado, desesperado com os noticiários, com as situações acontecendo pelo mundo afora? Porque eu sei de quem eu sou. Eu sei a quem sirvo. Eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia. Eu sei em quem eu tenho crido. Olha, em Salmos de número 34, Salmos de número 34, a palavra de Deus vai dizer assim. Olha o que o salmista, no Salmo 34, ele nos revela. Ó, Salmo 34. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Quando é que ele vai louvar o Senhor? Em todo o tempo. Não é quando recebeu uma bênção, uma dádiva, não. Em todo o tempo. Mas todo o tempo é propício para louvar o Senhor? Pela lógica? Não. Pela razão? Não. Porque há tempo de chorar, há tempo
tempo de sofrer, há tempo de angústia, há tempo de dor, há tempo de necessidade, há tempo de morrer, há tempo de ser aborrecido. Isso é tempo de louvar o Senhor? Pela lógica humana, não. Mas para aquela que crê nele, vai louvar o Senhor em todo o tempo. Aleluia. Porque em cada crise, em cada circunstância, em cada situação, ele sabe que o Senhor está com ele, está com ela. Aleluia. Para consolar, para confortar, para animar, para ajudar, para a necessidade suprir, para o mal repreender. Aleluia! Você pode glorificar o nome do Senhor? Glória a Deus. Olha o que ele diz no versículo 2 e 3 do Salmo 34. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos ouvirão e se alegrarão. 3. Engrandecei o Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Por quê, pastor? Olha a resposta no versículo 4. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Ei, o segredo para não viver ansioso, temeroso, com crise de ansiedade, síndrome do pânico, é buscar o Senhor. Salmo 91, versículo 14, Salmo 91, 14, 15 e 16. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação, assim diz o Senhor. Quer ver a glória de Deus? Quer ver o mover de Deus? Quer ver o agir de Deus? Quer ver o operar de Deus? Clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Na oração vem unção, na oração vem graça, na oração vem força, na oração vem paz, na oração vem refrigério, na oração Deus conforta, Deus consola, Deus nos esconde debaixo das suas asas. Esteja aos pés do Senhor. Aleluia. Efésios 6,18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, assim diz o Senhor. Aleluia. Quer a resposta, igreja? Ore. Você raramente estamos vendo o mundo clamando, raramente estamos vendo o povo clamando, buscando, invocando, porque o povo não tem mais tempo de orar. A agitação do mundo, a preocupação com as coisas dessa vida, tomaram todo o tempo, até o tempo que deveria ser dedicado ao Senhor, o nosso devocional ao Senhor. O povo não tem mais tempo de orar, o povo não tem mais tempo de ler a Bíblia. E quanto menos você lê, quanto menos você ora, mais distante do Senhor você se torna. Você fica distante do Senhor. E estar distante do Senhor está distante da proteção, do cuidado do Senhor. Quer ver milagre? A resposta está na Bíblia. Ele me invocará e eu lhe responderei. Olha aí. Vamos lá? 3. Versículo 3. Salmos 46, 3. Ainda que as águas tumultuem e se agitem, e os montes se abalem pela sua braveza. Este versículo de Salmos 46, 3 continua a descrever uma cena de caos. As águas turbulentas representam o desespero e a incerteza, a força das águas e a capacidade de abalar montes. Destacar que mesmo as situações que parecem incontroláveis são subjugadas ao poder de Deus. A bravura das águas serve como uma metáfora das forças do mal e as crises que podem ameaçar a paz do povo de Deus. Mas não se esqueça, a palavra de Deus diz que o discípulo estava no mar, porque Jesus ordenou
passai adiante. E lá foram eles. Jesus estava no mar. Jesus estava na polpa do mar, dormindo. E as ondas se levantou, a água começou a entrar. E eles olharam para o vento, olharam para a força da água e disseram: vamos perecer. Mas Jesus estava no barco. Ô igreja, não se esqueça, Jesus, através do seu Santo e Bom Espírito, está na sua, está na minha vida. Aleluia. Jesus está em nós. Louvado seja Deus. Jesus está conosco. Mas olha o vento contrário, olha o mar revolta. Mas Jesus está no barco. Ah, pastor, se Jesus está no barco, por que ele não move? Por que ele não age? Por que ele não atua? Por que ele não opera? Ei, assim diz o Senhor: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Aleluia. Salmo 50, versículo 15. Glória a Deus. Aleluia. É nós que precisamos entender isso. O agir de Deus, o mover de Deus, o operar de Deus tem a ver com invocar o seu nome. Jesus disse: tudo que pediu o Pai em meu nome, eu farei. Então, para ele fazer, alguém tem que clamar, alguém tem que invocar, alguém tem que pedir, para que assim ele possa agir. Aí Jesus está lá dormindo. As ondas não acordou Jesus. O vento não acordou Jesus. O desespero deles não acordou Jesus. Mas Jesus estava lá. Aí chegou o momento que alguém tomou a iniciativa e foi lá: mestre, não é caso que pereçamos? Aí Jesus: olha o quê? Olha o vento, olha as ondas, o barco vai afundar. Aí Jesus se ajeita e diz: vento, aquieta-te, mar, acalma-se. E a Bíblia diz que se fez bonança. E tudo se fez bonança. Bastou uma palavra e o vento cessou. Bastou uma palavra e o mar se acalmou. E tudo se fez bonança. Aleluia. Todas as coisas se submetem ao controle dele, à vontade dele. Glória a Deus. Aleluia. Amados, em nome de Jesus Cristo, eu não sei qual é o vento que tem soprado na sua vida. Eu não sei qual é a situação a qual você se encontra, de tempestade, de vento contrário, de angústia, de tribulação, de aflição. Mas eu estou aqui para te lembrar: Jesus está na sua vida. Jesus está na sua vida. Jesus está contigo. Aleluia. Jesus te ajuda a vencer. Jesus te ajuda a suportar. Jesus te ajuda a lidar com esse tempo de aflição. Aleluia. Precisamos crer nisso, que tudo há um tempo determinado. Mas em todo tempo o Senhor está conosco. Não é só tempo de bonança, bonança, bonança. Não. Tem um tempo, Eclesiastes capítulo 3. Tempo de nascer, alegria. Alegria é boa nova, é novidade. Nasceu, é menino ou menina, e alegria. Tempo de morrer, tristeza. É tempo de tristeza. Tempo de sorrir, mas também é o tempo de chorar. Observa que em tudo isso há um equilíbrio. Imagina se só nascesse. Se só nascesse, onde ia colocar tanta gente? A terra não ia caber. Então tem um equilíbrio. Tempo de nascer, tempo de crescer e tempo de morrer. Por dia morrem tantas pessoas, mas por dia quantas nascem também? Então isso se chama equilíbrio. Alegria para uns, né? Tristeza para outros. Tempo de bonança, bonança para uns, escassez para outros. Quando eu estava vendo o jornal lá em Moçambique,
e com a mudança do novo presidente, né, está uma escassez tremenda, né, mudou o presidente e o povo se queixando, ligando para a emissora de televisão e falando: nós estamos sem comer, nós estamos com fome, nós não temos alimento, nós não temos trabalho. E o desespero do povo, porque, né, mudou o presidente, e o presidente que ganhou não assumiu, porque o governo botou outro lá, e os países que ajudavam muito não estão ajudando mais, e o povo está sofrendo. Não, aí o repórter falando: não tem remédio, não tem alimento, a natalidade só aumenta, né? As crianças morrendo, os idosos morrendo, só dor, só sofrimento. Mas eu não sei se vocês pararam para dar uma olhada no último vídeo que eu mandei para vocês da festa das crianças. Só alegria e só glorificação ao nome do Senhor. Aleluia. Então o ímpio pode estar padecendo porque rejeitou a Cristo. O ímpio pode estar indo de mal a pior porque não quis se voltar para Cristo. Mas aquele que estão em Cristo Jesus, sempre houve, sempre vai haver uma porta de escape, sempre vai ter o livramento da parte do Senhor, sempre vai ter uma provisão de Deus para nossas vidas. Aleluia. Vamos crer assim, amém? Amém. Sempre haverá uma provisão da parte de Deus. 4. Ao rio cuida das correntes, Alegram a cidade de Deus, o lugar santo onde habita o Altíssimo. Aqui é feita uma mudança de cenário. No rio simboliza a alegria e a abundância que vem da presença de Deus. A cidade de Deus é frequentemente associada a Jerusalém, que também representa a presença de Deus entre o seu povo. Este rio sugere um fluir contínuo de bênçãos que traz alegria e renovação, mesmo em meio à adversidade. Aleluia. Falei e repito: sempre haverá uma provisão de Deus para nossas vidas. Aleluia. O mundo está em crise, mas o cristão está em paz, porque eles sabem quem tem crido e quem tem depositado a sua confiança. O salmista disse: fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo a mendigar o pão. O pão nosso de cada dia. A gente pode passar na hora de comer, mas sem comer a gente não fica. A gente pode não comer o que a gente quer, mas vai comer o que a gente precisa para suprir da nossa necessidade. Deus proverá. Aleluia. Deus proverá. Então confia no Senhor, que cuida bem dos que são seus. Louvado O seja Senhor cuida bem do seu povo. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Você crê nisso? Amém. Que Deus tem cuidado de ti, que Deus tem velado por ti e pela sua família também. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Vamos por 5. A igreja. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o amanhecer. Aleluia. Olha aí. Deus se comprometendo em agir, em mover, em cuidar do mal, livrar. Aleluia. A palavra de Deus vai dizer assim. A palavra de Deus, Salmos de número 37. A palavra de Deus vai dizer assim no Salmo 37. Ó.
Salmo de número 37, versículo 7. Descansa no Senhor, espera nele, não te indignes por causa daqueles que prosperam em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. 8. Deixa a ira, abandona o furor, e não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor habitarão na terra. Aleluia. Então, quem habitará na terra? Espera no Senhor. Então, os que esperam no Senhor habitarão na terra. Amados, tem muito crente esperando muita coisa, mas de tudo e de todos. Fulano falou que vai me ajudar, Bertrano falou que vai me socorrer, a irmã Joaninha falou que vai me abençoar, o irmãozinho Joaquim falou que vai... Não, irmão, não. A Bíblia, ela é bem clara, ela nos ensina que é no Senhor que nós devemos depositar a nossa confiança. É no Senhor que nós devemos colocar a nossa esperança. Mas o que o irmão falou, amém, Deus abençoa lá para que ele cumpra o que falou, mas eu continuo esperando no Senhor. Porque também, se o Senhor não prover para ele também não tem como ajudar. Se Deus não abençoar ela não tem como te abençoar. Então, não dependa dela nem dele, dependa do Senhor. O emprego, a empresa que eu trabalho é uma mãe. A firma que eu estou, eu não sei se aquela porta fechar. Gente, o povo está colocando mais a sua confiança na criatura e nas coisas criadas do que no Criador das coisas. Você precisa do seu emprego? Precisa. Para ganhar o seu sustento, para sustentar a sua família, para cumprir com os seus compromissos? Precisa. Mas não depende dele. Aprenda isso, aprenda a depender de Deus. Eu preciso do meu trabalho, eu preciso da minha família, eu preciso dos meus irmãos, mas eu dependo de Deus. Sem Ele, nada podemos fazer. É verdade, Jesus. É sem Ele. Viu? Dependendo do presidente. O presidente se foi, outro entrou, e olha o Brasil como está. Dependendo do fulano, do mercado, olha a situação do país. Gente, aprenda a depender de Deus. Amém. Irmão, eu preciso de você sim, eu preciso da sua ajuda sim, mas eu dependo de Deus para te abençoar, para ser bênção na minha vida. Glória a Deus, aleluia. Eu dependo de Deus para abrir aquela porta, para que eu possa ganhar meu pão cotidiano, para ser bênção na obra de Deus, para ser bênção na obra missionária, para ajudar alguém. Não é na minha força, não é no meu intelecto, não. É na bondade de Deus, é na misericórdia de Deus. Se somos, se alcançamos, se temos, porque aprove a Deus pela sua graça nos abençoar. Aleluia. Graça, favor imerecido. Não, aquele irmão vazão, aquela irmã, é Deus no céu e ela na terra. Não, é Deus no céu e glória para Deus. Dá honra quem tem honra, sim, mas glória só a Deus, porque só Deus é digno de toda a glória. Aleluia. E quando estão deixando de honrar a Deus para honrar homens, glorificar homens e não dar a glória que é devida ao Senhor? Estão buscando mais das criaturas, dependendo mais da criatura e cada vez menos do Criador, se humilhando, se rebaixando. Nada muda, nada acontece. Tem pessoas que vão para redes sociais, né? Entra lá na rede social e fica lá chorando, se murmurando. No mundo murmura-se tanto. Entre cristãos dizem ser fraqueza em lugar de poder, pranto em lugar de alegria. Por quê? Estão buscando em lugares errados, fazendo petição a pessoas erradas. Quer ter vitória, quer ver mudança, quer ver acontecer? Corra para os pés de Jesus, porque diz o Senhor: se o povo que se chama pelo
diz Mateus 7? Mateus, capítulo 7, no versículo de número 7, 7 e 8. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se. Aí o versículo 8: quem pede, recebe, quem busca, encontra, quem bate, se abre. Não abre enquanto não bate, não há resposta enquanto não busca, não acha enquanto não procura. Deus se deixa ser achado daquele que o busca. Aleluia! Deus deixa ser achado. 6. Glória a Deus. Nações Se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se dissolve. Aleluia. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Esse é o Deus imutável. Esse é o Deus da nossa salvação. Esse é o Deus que nossos irmãos antepassados criam nele, ao ponto de dar as suas vidas. Quantos foram decapitados, cerrados ao meio, apedrejados, por amor a Cristo, não negaram a sua fé, mesmo com ameaças de morte. Por que eles preferiram a morte do que negar a Cristo? Porque criam nele de todo o coração, de todo entendimento. E quantos hoje, por nada, bobagem, estão negando a Cristo, estão rejeitando a Cristo, estão abandonando a vontade de Cristo, para ficar na vontade da carne, do eu, alimentando o eu, satisfazendo o ego. Quantos? Eu poderia citar um monte aqui que eu conheço, e se perguntar a vocês também, que outrora estava na casa do Pai, que serviu o Pai, que era até uma bênção na mão do Senhor, e hoje estão lá, perdidos nesse mundo, correndo a passo lá com a perdição, com a autodestruição, deixaram ser enganados, levados, estão lá, indo de mal a pior. Por que negaram a fé? Por que abandonaram a Cristo? Ah, só luta, não aguento mais, pede, Jesus não atende, não faz. Ei, não é nada como a gente quer, não é nada no nosso tempo, é para a glória dele, para louvor do nome dele e para a experiência nossa. Mas é no tempo dele. Eu tenho que crer. Orei, copo não encheu, mas eu creio. No tempo dele, para a glória dele, ele vai encher. Então ele não age para satisfazer meu ego, ele não opera para alimentar meu eu. Tudo que ele faz, João 11, vieram trazer mensagem: Lázaro, a quem Jesus ama, Lázaro, teu amigo, está doente, vem para curá-lo. Jesus: não, essa enfermidade não é para a morte. Se não é para a morte, não, é para a glória de Deus, é para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então a sua vida, a minha vida, ela pertence a Deus. As nossas vidas, nós entregamos para Deus. Então Deus, através das situações que enfrentamos, das provas que passamos, Deus será glorificado, se nós crer, se nós permanecer, se nós nele esperar. Deus será glorificado. Aleluia. Creia nisso, igreja. Olha aí o versículo 6 que nós lemos. Este versículo destaca o contraste entre o poder de Deus e as agitações das nações. A voz de Deus é tão potente que provoca a dissolução das forças opostas. Aqui há uma declaração da soberania de Deus sobre o cenário global, mostrando que Ele tem autoridade sobre todos os Reis. Deus tem autoridade sobre todos os reis. Na sua mão está a força, o poder, o exaltar, o engrandecer. Deus, a um exalta, a outro abate, a um enriquece, a outro empobrece, a
Ele é Deus, igreja. E é maravilhoso servir esse Deus. É tão bom ser de Deus. Tem gente que se contenta apenas ser da Assembleia de Deus. Eu não aceito ser apenas da Assembleia de Deus. Eu sou membro da Assembleia de Deus, mas a minha vida é de Deus. Não, a Assembleia de Deus pode mudar, mas Deus é imutável. A Assembleia de Deus, sem Deus nada pode fazer por mim, porque o que faz não é a denominação, é o Senhor da denominação. Aleluia. Creia nisso. Então tem gente idolatrando a denominação, valorizando a denominação, idolatrando líderes e esquecendo de dar glória a Deus, que tudo pode e tudo faz. Aleluia. A glória pertence a Deus. Nós somos de Deus. Não vê a televisão lá? Aí eu sou igreja tal, eu sou igreja tal. Igreja não leva ao céu se não for na direção de Deus, se não for segundo a palavra de Deus. Então precisamos focar em Deus e na sua palavra. Precisamos voltar ao primeiro amor, voltar às primeiras obras, voltar a ter uma vida de comunhão com Deus, de anelo pela presença do Todo-Poderoso, voltar a orar, voltar a ler Bíblia, voltar a jejuar, a vida se consagrar para agradar a Deus. Porque o que mais se vê é crente querendo ser agradado por Deus, mas não vê crente querendo agradar a Deus. E o que agrada a Deus é uma vida separada desse mundo mal, desse mundo vil, desse mundo de iniquidade, de pecado. Santificação é separação. Quanto mais você se separa, né, para tirar o tempo para ler Bíblia, se separa para tirar o tempo para orar, tirar o dia onde eu vou consagrar a minha vida a Deus, para que Deus me tenha, para que Deus me use, para que Deus glorifique o seu nome através da minha vida. Como isso agrada a Deus, sabe por quê? Porque nós fomos criados com um propósito. Qual o propósito? De glorificar a Deus aqui na terra. Nós fomos criados para a glória de Deus. Nós fomos criados para louvor do nome de Jesus. Então, assim como Ele é louvado no céu, adorado no céu, glorificado no céu, Ele quer olhar do céu para a terra e ver a gente adorando e glorificando o nome dEle. Aleluia. A Bíblia diz que Deus procura os que o adorem em espírito e em verdade. Seja um adorador. Quer ver? Salmo 100. O Salmo 100 claramente, né, o que estamos falando. O Salmo 100 expressa claramente isso. Salmo de número 100 vai nos dizer assim a palavra de Deus, ó. Colocou aí? A igreja pode ler? Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Deixa aí, por favor. Presta atenção. Ali não está falando uma igreja, um povo. Não, ali está falando todas as terras, todos os povos, tribos, raças e nações. Todos foram feitos para a glória de Deus, todos foram criados para louvar ao Senhor. Então, quando nós temos esse entendimento, nós entendemos que se nós queremos agradar a Deus, devemos nos voltar para Deus e voltar para Deus não só na necessidade, não só na dificuldade, não só lembrar que existe um Deus para pedir, mas lembrar que Deus nos escolheu, nos levantou para a glória do seu nome. Vamos lá. 2. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. 3. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. 4. Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus atos com louvor. Louvai e bendizei o seu nome. Deixa aí. Entrai pelas portas dele com Gratidão. Mas já reparou? Você convida, você chama. Ah, hoje não, outra hora, não tenho tempo não posso não, ando muito ocupado. Aí quando vem é por quê? O que traz? A necessidade. O que faz chegar, encontrar tempo para vir?
as lutas da vida, os problemas, enfermidade, o mal que assola. Aí vem com gratidão? Não vem. Ainda vem abusado ainda. Determina, bota Deus na parede, exige, manda. Ou ele faz ou joga a Bíblia fora, ele me dá e eu paro. Não, quando vier, venha com gratidão. Lembrando, o Senhor me escolheu, o Senhor me salvou. O meu nome está escrito no livro da vida. Eu sou de Deus. Eu vou buscar o Deus que tudo pode. Eu vou clamar um Deus que é poderoso para fazer mais, muito mais do que eu penso, do que eu peço. Olha, traga a memória os feitos do Senhor. Traga a memória. Deus me abençoou, Deus me guardou, Deus me ajudou, Deus me sustentou, Deus me livrou, Deus me deu vitória. Deus espera que a gente reconheça os seus feitos. A melhor maneira de ser abençoado, sabe qual é? É ser grato. A melhor maneira de continuar debaixo da bênção é a gratidão. Quanto mais grato você for, muito mais abençoado você será. Guarde isso, igreja. Deus me abençoou, louvado seja Deus. Ó, eu vivi num caminho de perdição, mas Jesus me achou, Jesus me encontrou, Jesus me levantou. Glória a Deus que trabalhou na minha vida. Olha, mais bênçãos chegando. Olha, eu estava passando por uma dificuldade, mas Deus supriu minha necessidade. Olha, a porta se abriu. Quanto mais você agradece, você está glorificando a Deus. Quanto mais você agradece, mais você está louvando a Deus. Louvar a Deus não é só com cântico, não. Tanto é que ele fala: apresentai-vos a Ele com cântico, mas apresentai-vos a Ele também com testemunho. O testemunho também é uma forma de exaltar a Deus, de glorificar a Deus. Aleluia. Para e pensa. E aí, igreja? Eu não sei vocês, mas eu sou de um tempo que o culto, né, principalmente quinta-feira, se chamava culto de testemunho. Quinta-feira era culto de testemunho. Domingo era culto de louvor e de adoração, culto público. Terça, culto de ensino. E quinta, culto de testemunho. Tinha culto que o pastor ficava perdido, com 10, 15 papel na mão. Falei: Jesus, como é que vai dar para ouvir essa gente toda? Todo mundo tinha um testemunho para contar. Aí hoje, quem tem um testemunho? Olha para outro, vai você, não, vai você, não, deixa eu ver. Não, igreja. Só de respirar, só de estar de pé, só de vir, já é um testemunho. Deus tem me guardado, Deus tem me ajudado, Deus tem me sustentado. Não rejeite a oportunidade de falar que Jesus é bom. Não rejeite. Não, prepara um louvor. Prepara um louvor, uma palavra. Ah, mas eu fui e não me deu a oportunidade. Mas prepare, é obrigação sua. Porque quando a oportunidade chegar, você sabe o que vai falar, já sabe até o que vai cantar para a glória de Deus. É obrigação nossa andar preparado. Se você vier aqui, eu tenho um monte de bolsa aqui para pregar. A hora que me dá a oportunidade, fui pego de surpresa, nada. Glória a Deus que a oportunidade chegou. Agora eu vou pregar. Entendeu? Mas não, fui pego de surpresa. Que crente é pego de surpresa? O crente tem que andar preparado. Porque a qualquer momento a tormenta toca e nem surpresa vai ser. Porque nós estamos esperando pela vinda dele, sim ou não? Amém. Hoje Jesus voltou, eu fiquei. Me pegou de surpresa, porque você não estava ligado. É orando e vigiando e orando. Aleluia! 7. O Senhor dos Exércitos está conosco. Deus de Jacó é a nossa torre segura. Olha aí, convicção. O uso do título Senhor dos Exércitos apresenta a Deus como um comandante poderoso, guerreiro, que luta ao lado do seu povo. Este versículo enfatiza a segurança que os crentes encontram em Deus, que um refúgio forte, seguro, em momentos de batalha e crises. Olha, Filipenses 4, Filipenses capítulo 4. Olha o que o Senhor fala para nós. Filipenses capítulo 4.
Diz assim a palavra de Deus para nós, ó. Vou ler a partir do versículo 6, tá? 5, ó. Seja a vossa iniquidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Ô, amados, não se esqueça disso. Não deixe que o seu problema, a sua luta, a sua dor, a sua necessidade faça você esquecer que o Senhor prometeu que estaria com você todos os dias até a consumação do século. Ah, eu estou sozinha. Não, está sozinha, faltou o irmão, faltou a irmã, faltou o pastor, mas o pastor está presente, pode contar com ele. Pode contar para ele a sua dor, pode falar para ele o que te aflige, pode falar para ele o mal que te assola. Perto está o Senhor. Aí vamos lá. 6. Não estejas inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e suplicais, com ação de graças. Não se esqueça, vai orar, vai clamar, vai interceder, vai pedir, vai, mas não esqueça de render graças ao Senhor. Guarda isso, igreja. Vamos orar. Deus, olha a minha dor, meu problema, minha aflição, minha necessidade, meu sofrimento. Olha a minha carência. Não. Aprenda a ser grato. A oração do Pai Nosso. Vocês sabem? Pai Nosso que está no céu. Exaltação. Pai Nosso que está no céu. Exaltado, engrandecido seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí vem a petição. O pão nosso de cada dia. Olha aí. Então não quer pedir primeiro. Não agradeceu nem pela vitória de ontem. Não agradeceu nem pela provisão de hoje. Já quer pedir? Não, aprenda a agradecer primeiro. Pai, em nome de Jesus, grato sou. Porque em Cristo Jesus ganhei o direito de chegar diante de ti. Ou você se esqueceu que dependia de um sacerdote, de um sumo sacerdote, para interceder por nós? Nós não tínhamos acesso à presença de Deus. Mas com o sacrifício vigado de Cristo Jesus na cruz do Calvário, as portas se abriram, o véu se rasgou, e agora a gente tem acesso de adentrar o lugar santo do santo, com ousadia. Aleluia. Não precisa mais de intermediário. Em nome de Jesus, adentre a presença de Deus. Em nome de Jesus, se achegue para Deus. Em nome de Jesus, invoque o nome do Senhor. Aleluia. Clame a Ele, igreja, mas clame com fé. Eu tenho um livro chamado Poloque, escrito por um judeu contemporâneo de Paulo. E esse livro é tremendo. Eu emprestei, até nem me devolveram meu livro. O livro é muito bom, conta a história da vida do apóstolo Paulo. E uma das frases que eu guardei, que me chamou a atenção, é que o comentarista fala: Paulo era um homem intrépido, Paulo era um homem cheio de ousadia, Paulo era um homem cheio de fé, Paulo era um homem destemido, Paulo não tinha medo. Paulo, vão te matar, então eu vou. Ó, né, H pegou o cinto, tá vendo? Assim vão fazer com o dono desse cinto. Paulo, eu estou indo. Aí choraram: não vai não, Paulo, vou. E por que Paulo era assim? O comentarista fala: por que Paulo era assim? Porque Paulo conhecia Deus. Paulo não conchava em dois pensamentos. Paulo conhecia Deus. O que falta para a igreja de hoje, para os crentes de hoje, não generalizando, mas a maior parte, é conhecer a Deus. Eu não estou falando conhecer os 31.173 versículos da Bíblia, não é isso. Eu não estou falando de ler a Bíblia 10, 20 vezes, não é isso, isso eu já fiz. Todo ano eu compro uma Bíblia nova e leio a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Então já li várias vezes a Bíblia. Eu conheço a Bíblia. Eu não estou falando isso. Eu estou falando conhecer o Deus da Bíblia, o Senhor da Bíblia. Eu estou falando de ter experiência com Deus. É disso que eu estou falando. É conhecer a Deus através das suas experiências.
é conhecer a Deus através, né, das situações que você tem vivenciado. Uma coisa é conhecer a palavra de Deus. Tem um monte de aproveitadores, né, que se aproveita da palavra de Deus para se promover, para se enriquecer, para se dar bem. Eles conhecem a Bíblia, mas não conhecem o Senhor da Bíblia. Vamos lá, vocês vão entender. Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo... Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20... Deixa eu ver aqui. Atos 27. Ó. Atos, capítulo 27. Versículo 23. Amém? Eu vou ler do versículo 22, para vocês entenderem. Ó. Mas agora vos admoesto, aqui tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. É Paulo falando, tá? Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Prestou atenção? Primeiro, eu sei de quem eu sou. Segundo, eu sei a quem estou servindo. Acabou. Fica em paz. Você sabe de quem você é. Você sabe a quem você está servindo. Que Ele é justo, fiel e verdadeiro. Não tem tempo a cochear nos pensamentos. Não tem tempo a será, quem sabe, talvez. Não tem. Não tem tempo a carnalidade, para a meninice. Não tem. Você sabe de quem você é. Que é Senhor do céu, da terra, do mar, de tudo que nele há. É soberano sobre todas as coisas. Nada está oculto aos seus olhos, nada passa desapercebido diante dele. E se ele permitiu, porque propósito tem. Se ele não abriu a porta, se ele não fez chegar, porque algo mais excelente ele vai prover. Você conhece ele. Eu estou falando de conhecer a Deus. Amém, igreja? Amém. Vamos lá, 8. A igreja. Venham, vejam as obras do Senhor, as desolações que Ele trouxe sobre a terra. O salmista convida os ouvintes a considerar as intervenções de Deus na história, especialmente como Ele trouxe juízo sobre os ímpios. As desolações referem-se tanto a atuações divinas em favor do seu povo e quanto às nações juízo. Deus sempre teve presente. Deus sempre teve presente com o seu povo. Lembra? Moisés olhou, viu a poeira se levantando, o exército, o faraó com o seu exército vindo, carros, cavaleiros. Havia uma palavra de faraó que ele diz: guarde para que nunca mais eu te veja, porque o dia que eu te ver eu vou te matar. O faraó falou para Moisés. Aí o povo sabia disso e diz: vamos morrer. Moisés, não tinha sepulcro lá no Egito para que morrêssemos lá e fosse sepultado? Tu nos trouxe para cá? Aí a Bíblia vai dizer o quê? Moisés, ele clama a Deus. Aí Deus responde: Moisés, por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo de Israel que marche. Marchar para onde, Senhor? À frente o mar, ao lado as montanhas, atrás Faraó. Marchar para onde? Aí Deus diz: que tu tens na mão, Moisés? Uma vara. Aquela vara que Deus deu a Moisés, que jogou no chão, que virou uma serpente, falava de autoridade. Que tu tens na mão, crente? A vara, a palavra, a autoridade. Aleluia! Glória. Use a palavra de Deus, igreja. Profetiza a palavra de Deus. Lança a palavra de Deus. Tu tem na mão a palavra. Então use a palavra. E Moisés tocou nas águas, e as águas se abriram. Diga ao povo que marche. E o povo receoso, né, olhando para um lado, para o outro, e agora? Subiu o muro de um lado, o muro do outro, apareceu um caminho extenso, e lá foi o povo.
E o povo passou a pé enxuto. Quando chegou do outro lado, que eles olham, e detalhe, Deus retardou o exército de Faraó. A Bíblia fala que a roda das carruagens saltava e caía. E eles tinham que parar, colocar a roda de novo. Foi o tempo deles passarem. Deus travou lá o inimigo, não deixou o inimigo chegar. E quando Deus deixou o inimigo chegar, foi para juízo. Foi para juízo. Que agora eles entraram na água, a água se fechou e eles morreram. Foi para juízo de Deus. E o povo passou a pé enxuto para glorificar a Deus do outro lado. Aleluia. Então Deus tem sempre um caminho. Deus tem sempre uma porta de escape para aqueles que creem na sua palavra. Não é para aqueles que carregam a sua palavra, né? Não basta carregar a palavra, não basta ter um exemplar da Escritura. Tem que ler a palavra, tem que estudar a palavra, tem que meditar na palavra, tem que crer no que a palavra diz. Aleluia. Se apoia na palavra de Deus. Se a palavra diz que Deus pode, Ele pode. Se a palavra de Deus diz que Deus é fiel para fazer, Ele é fiel. Minha mãe cria na palavra de Deus de uma tal maneira que ela incutiu na mente dela, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, que fala: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Gente, todo dia minha mãe repetia isso. E o Salmo 128. A gente fazia culto doméstico, segunda, quarta e sexta. A gente já sabia qual era a palavra. Vamos louvar, menino? Oramos, aí vamos louvar. Agora vamos ler a palavra. A gente já estava até com o Salmo 128 marcado. Vamos ler o Salmo 128. A gente sabia e a gente lia. Porque a minha mãe cria que, segundo a palavra de Deus, Deus ia salvar a minha família. E pela fé dela na palavra de Deus, Deus salvou a minha família para a glória de Deus. Deus salvou meu pai, libertou meu pai. Deus fez a obra na minha casa, porque minha mãe dizia: o Senhor falou, crê no Senhor Jesus, será salvo tua casa. Eu creio, já sirvo. Agora salvo da minha casa também. Já aceitei, já estou na tua vontade. Agora faz lá a tua vontade nos da minha casa também. E Deus, segundo a sua palavra, Ele fez. Porque Ele não nega a sua palavra. Então creia na palavra de Deus. Vai orar? Use a palavra de Deus. Deus, segundo a tua palavra, Deus, eu criei, eu li, criei, eu ouvi, acreditei que fiel é Deus para fazer muito mais do que pensamos ou pedimos. Faz, Senhor, para a glória do teu nome. Aí Deus, eu não posso negar a mim mesmo, então vou fazer para honrar a minha palavra. Amém? Amém. Amém, igreja? Amém. Aleluia. 9. Ele põe fim às guerras até os confins da terra. A igreja quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aleluia. Este versículo expressa o poder de Deus em trazer a paz e a determinar as guerras, a quebrantar, né, as almas. Simboliza a vitória sobre os inimigos e a criação de um ambiente seguro e pacífico para o seu povo. Amados, olha o que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus em Isaías 64. Isaías, capítulo de número 64. Amém? Perdão, Isaías 43, 64. Isaías 43, eu vou ler do 1 ao 3. Ó. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, e tu és meu. A igreja pode ler o 2? Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão.
E quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Por quê? Eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá em teu lugar. Olha o versículo de número 11. Amém? Eu sou o Senhor, e fora de mim Não há Salvador. quantos creem nisso? Amém. Não há, igreja. Não há. Aí o 12. Eu anunciei, eu salvei, eu ouvi, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu Sou Deus. Aleluia. Nós somos testemunha dos feitos do Senhor. O quanto o Senhor tem sido maravilhoso para conosco. O quanto o Senhor tem cuidado de nós e da nossa família. Ninguém melhor do que nós que temos experimentado a bênção do Senhor, o favor do Senhor, para testemunhar dos seus feitos, para falar das suas maravilhas. Não desperdice o seu tempo falando de coisas tolas, vãs. Não. Fale do Senhor. Fale do Senhor. Fale dos feitos. Fale das maravilhas. Fale da bondade. Fale, igreja. Anuncie, igreja. Anuncie. Anuncie. Às vezes a pessoa está ouvindo, parece que ela não está dando muito crédito. Ah, crente chato, só fala de Jesus, 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 faz, Jesus dá, Jesus consegue. Mas aquilo vai ficar na mente dela, na mente dele. O irmão me chamou para ir orar pelo pai dele, eu já contei isso aqui. Ah, meu pai está chato, meu pai está doente, vamos lá orar pelo meu pai. Você pode ir lá? Eu falei, posso. Aí vamos. Chegamos lá, o pai dele todo revoltado. Eu já fui crente, eu já fui da igreja, hoje eu não sou mais nada. Eu falei, amém, o direito seu. Meu filho, vai lá pegar um copo d'água para o seu pai. Aí o filho dele foi, ele estava deitado no chão, numa esteira, com a perna desse tamanho, inchada, preta. Aí ele pegou um papel debaixo do travesseiro, está vendo isso aqui? Eu falei, tô. Isso era uma quarta, quinta-feira. Era quinta-feira. Segunda-feira eu vou me internar. Eu vou me internar e vão amputar minha perna. Já fiz risco cirúrgico, já fiz tudo, já marcaram a cirurgia. Falando que vai cortar do joelho para baixo. E aí, que Deus é esse? Que vai deixar eu perder minha perna? Eu não entendo. Quero saber mais de mais nada. Falei, está certo, o senhor está certíssimo. Posso fazer uma oração? Faz! Mas antes eu vou ler uma palavra. Aí na hora veio na minha mente João 3,16. Ele falando e a palavra vindo na minha mente, a minha memória, eu lembrando. Aí eu disse para ele, Deus amou o Senhor de tal maneira que deu o Filho dele unigênito, Jesus, para que o Senhor não perecesse, para que o Senhor não perdesse a sua perna, mas para que o Senhor fosse salvo. Mas aprove o Senhor rejeitar ele, não querer nada com ele, então ele também não tem nada a ver com o Senhor. Aí que ele ficou bravo, né? Aí eu orei e falei, Deus, eu vim aqui a pedido do teu servo, orar pelo pai dele, mas o pai dele já deixou claro que não crê em mais nada, não quer saber de mais nada, mas segundo a tua misericórdia, faz a tua vontade na vida desse homem. Tá bom, acabei, vamos embora. Aí no dia seguinte passou, quinta. Aí na sexta ele não foi lá. Aí no sábado, o pai dele, ele vou lá ver meu pai, tá? Aí chegou lá para ver o pai dele. Aí eu falei, não esqueça de ler João 3,16 para ele. Tá. Deixa eu dizer uma coisa para vocês que eu aprendi. Quando você for orar por alguém, faça o trabalho completo, não só ore, mas ministre a palavra de Deus também. A oração é falar com Deus a respeito dele. A oração é falar com Deus a respeito dela. E a palavra é Deus falar com ela, é Deus falar com ele. Deus fala com eles não é através da oração que a gente faz. Deus fala com eles através da palavra que a gente libera. Quer ver? Aí ele foi, chegou lá e disse, pai,
Eu vou orar pelo senhor, que o irmão pastor pediu, mas ele mandou ler para o senhor João 3,16. Pode ler. Aí ele leu. Aí ele falou: desde o dia que você trouxe esse irmão aqui, que ele leu esse versículo aí, isso está matutando na minha mente, isso não sai da minha mente. Nem dormi direito essa noite com isso na minha mente. Deus me amou de tal maneira que deu o filho dele para a missão. Passou domingo, sábado, aí domingo o telefone toca. Quem era? O pai dele. Meu filho, você vai para o culto hoje? Vou, pai. Você vem me buscar para mim para a igreja? Aleluia! Aí ele correu lá, falou: meu pai falou para buscar ele para ir para a igreja. Glória a Deus. O homem revoltado, xingando a igreja, o pastor não queria saber de mais nada. Aí ele pegou o carro, foi lá, buscou o pai dele e levou para o culto. Aí na hora do apelo, o pai dele levanta a mão e volta para Jesus. Aí o pai dele voltou para Jesus, se reconciliou. Na segunda se internou. Aí segunda-feira se internou para a cirurgia. E ele foi embora, deixou o pai dele lá. Daqui a pouco o telefone toca: vem me buscar que eu já estou liberado. Ué, mas o senhor já fez a cirurgia? O senhor não ia ficar internado? Não, vem me buscar. Ele foi. Quando chega lá, o pai dele está lá sentado na cadeira. Normal. Aí ele falou: pai, o que houve? Meu filho, você não sabe de nada. Veio uma junta médica, veio outra junta, veio o cirurgião, veio todo mundo. E a pergunta é só uma: seu José, aqui está dizendo que é para o senhor amputar a sua perna direita, que já está inflamado, não sei o que, mas a sua perna está boa. Aí apertaram e tal, tiraram aquelas garras, não tem nada na sua perna, porque Jesus me amou de tal maneira que me deu uma perna nova. Aí meu outro, aí ele disse que só olhava para aquele serrote lá: você não vai encostar isso na minha perna. Da serrote, tudo para arrancar a perna dele fora. E tiveram uma surpresa: Deus deu uma perna nova para ele. Aleluia. Aí passou uns 3, 4 dias, eu encontro com ele na rua, puxando um pouco da perna, né? Porque Deus deixa sempre uma sequela. Aí tá aí. Falei: e aí? Aí ó, Deus me amou de tal maneira que me deu uma perna nova. Glória a Deus. A palavra de Deus salva. A palavra de Deus liberta. A palavra de Deus traz vida. A palavra de Deus cura. A palavra de Deus sara. A palavra de Deus traz saúde. E é isso, eu mostro para vocês aqui, ó. Salmo 107. Ou a gente crê ou não crê. Salmos de número 107. Ó, diz aqui a palavra de Deus. Glória a Deus. Ó, Salmo 107. E clamaram ao Senhor, versículo 6. E clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades, e os levou por um caminho direito, para irem à cidade que deviam habitar. Louve ao Senhor pela sua bondade, e pelas suas maravilhas, para com os filhos dos homens. Aí o versículo 20, ó. Enviou a sua palavra. Isso, a igreja enviou a sua palavra E os sarou e os livrou da sua destruição. a palavra sara, a palavra cura, a palavra liberta, a palavra restaura, a palavra transforma. Ele foi curado pelo poder da palavra de Deus. Ele foi sarado pelo poder da palavra de Deus. Então creia na palavra de Deus e terás vida. Creia na palavra de Deus e terás paz. Creia na palavra de Deus e prosperarei, diz o Senhor. A palavra. Vamos lá, 10. A igreja. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. Este versículo é um chamado à quietude e à confiança em Deus. Aquietai-vos é um convite para parar, refletir e confiar em sua soberania. Ele promete que será exaltado, enfatizando que Deus receberá a glória devida, independente da circunstância. Deus será exaltado. Aleluia. Se Deus falou,
pode crer que vai acontecer como ele prometeu. Mas eu não estou entendendo nada. Quem disse que é para entender? Deus não é para ser entendido. Deus é para ser obedecido. Olha lá Paulo, vindo no caminho de Damasco, aí vê um clarão de luz, uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Caiu. Aí agora ele diz: Senhor, o que queres que eu faça? Levanta-te e vá à rua chamada direita, e lá lhe será dito o que convém saber. Aí os homens vieram, ajudaram ele, levantaram ele. Ele ficou cego pelo resplendor da luz, levaram ele. Chegando lá, entrou na casa, começou a orar. Ananias, sim, Senhor, vá à rua chamada direita e procura pelo homem chamado Saulo de Tarso, que está orando. E Ananias: mas Senhor, é um homem mau, um homem que faz o que acontece. Vá, porque é um vaso escolhido, e muito vai padecer por causa do meu evangelho. Lá vai Ananias: irmão Saulo, o Senhor que te apareceu no caminho me enviou. E a Bíblia diz que Saulo foi batizado com o Espírito Santo e ali voltou a vida. Ô irmão, Deus tem os seus modos de agir, tem o seu tempo e o seu modo operante de operar na situação, nas vidas. Nada está perdido quando a nossa esperança é o Senhor, quando a nossa confiança está no Deus vivo, Todo-Poderoso. 11. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Confiança. Independente da tribulação, da aflição, das situações adversas, o Senhor dos exércitos está conosco. Mas o vento está soprando, o Senhor dos exércitos está conosco. Mas o mar está revolto, o Senhor dos exércitos está conosco. O tempo é de escassez, o tempo é de dor, de enfermidade, de virose. O Senhor dos exércitos está conosco. Aleluia. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e segurança. Encerramos o Salmo 46, afirmando, trazendo a afirmação feita no versículo 7, reforçando a segurança que encontramos em Deus, a repetição do tempo, sublinhar a confiança de que Deus é um refúgio e que suas promessas são verdadeiras. As promessas de Deus, elas são verdadeiras. Aleluia. Mas pastor, não aconteceu ainda, tá? Ainda. Nada antes e nem depois. Tudo no tempo determinado por Ele. Glória a Deus. Deus não adianta, mas também não atrasa. Deus não adianta, mas também não atrasa. Vai acontecer? Vai. Mas vai acontecer no tempo dele, para a glória dele. E o tempo é de Deus nos preparar. Não apenas para receber o que Deus tem para dar. Não para tomar posse do que Deus vai nos conceder. Mas também para a gente ser testemunha fiel e verdadeira dos feitos dele. Aleluia. Porque quantos você conhece, eu também, que receberam, que alcançaram e não permaneceram. Por que não permaneceram? Porque receberam fora do tempo. Porque Deus tem a sua vontade soberana e tem a vontade permissiva. Tem coisa que Deus concede, mas não era o tempo de conceder, mas Ele permitiu que acontecesse fora do tempo. Estava pronto para receber? Estava pronto para ser? Não, mas não estava para ser. E quando chegaram a ser, não souberam o que fazer. Por quê? Porque não estava preparado. Tudo na vida é um preparo. Tudo na nossa vida é um preparo. Você só vai ter êxito quando você estiver preparado para aquilo que você vai conquistar, vai tomar posse, vai receber. Mas se você não estiver preparado, da mesma maneira que você recebe, você coloca a perder. O diabo não toma, o diabo não tira, mas você despreza, você joga fora, você entrega. E aí?
Uma vez me perguntaram: pastor, não foi Deus que me abençoou? Foi. Ué, se foi Deus que me abençoou, por que eu não tenho mais? Porque você não pediu a Deus sabedoria para administrar o que recebeu. Por isso. Lembra de Manoá? Deus ouviu sua oração e vai te dar um filho. Você vai ser pai de Sansão. O que Manoá fez? Senhor, volta-te a nós e nos ensina o modo de tratar o menino. Nos ensina como vamos criar o menino. Tem gente que sabe, me dá, mas nunca diz: me dá sabedoria para lidar com o que vou receber. Me dá sabedoria para administrar o que eu vou alcançar. Me dá sabedoria para ser e permanecer em Deus e na vontade de Deus. Só querem ter, só querem ser, só querem receber e permanecer. E a Deus glorificar. E a vontade de Deus fazer. Tem que ter sabedoria do alto. E não falte nós sabedoria do alto. Para ser um bom pai, um bom esposo, um bom servo, um bom líder, um bom administrador. Não, irmão. O que está faltando hoje é sabedoria. Sabedoria para olhar, para vigiar, sabedoria para ser prudente. A Bíblia diz em Provérbios que a palavra dita a seu tempo é como maçã de ouro e salvo de prata. Tem que ter sabedoria até para falar.